Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Dessa vez a gente vai fazer um estudo sobre cor no audiovisual, tanto no cinema quanto em outros meios de comunicação. Vai ser um estudo de cor by Habit, super atualizado. A gente vai mostrar como a cor é uma sensação que estimula a nossa mente a ter uma certa experiência audiovisual sem a gente exatamente estar pensando na cor. A gente recebe alguma informação de cor e a nossa mente interpreta o que a gente está sentindo de uma forma automática. Bora estudar sobre isso? A gente preparou um mega vídeo aqui para vocês que deu muito trabalho e bora de vinheta. Primeira cor que a gente vai começar aqui, vermelho, que transmite sangue, raiva, amor, paixão, excitação, perigo, avisos. Tem diversas interpretações para vermelho. Uma cena bem comum que a gente pode destacar o vermelho é a cena do Matrix, em que o Neo vê a moça de vermelho e em como ela se destaca na multidão. Nessa outra cena aqui do filme Pokémon, a luz troca para vermelho, mostrando um aviso, simbolizando que algo deu errado. E isso é bem comum mundialmente, tanto em alarmes como na mensagem que os filmes passam para vocês. Ela é muito utilizada para momentos-chave de decisão durante um filme, tipo a luta final do Obi-Wan contra o Anakin, ou muito mais recente, uma das cenas finais do Stranger Things, aquele mundo paralelo ali que simboliza algo totalmente malvado e aquela tensão do vermelho ali poluindo toda a cena. Partindo dessa cena é também muito associado a qualquer tipo de capeta ou demônio, isso é totalmente utilizado pela nossa cultura, tanto religiosa quanto cinemática, quanto nos jogos também. O vermelho também passa um sentimento de realeza, tipo reis antigos usando aqueles trajes vermelhos com dourados, sempre o paralelo dessas duas cores. Eu curto demais essa cena aqui da nova franquia do Star Wars, eu só não curto esse vilão que eles fizeram, mas o contexto em si, a sala que eles deram pra ele, aqueles guardas reais ali com aquela armadura vermelha, dá a entender o luxo e a realeza que aqueles guardas são o maior escalão, mais próximos ali do comandante deles, mas ao mesmo tempo não deixam de ser soldados. Eu particularmente não gosto nem um pouco desse vilão, ele não conquistou absolutamente ninguém. Imagina essa cena aqui com ele sentadinho ali, se a gente troca ela por um vilão um pouquinho mais trabalhado, um vilão um pouquinho mais convincente, ia ficar com certeza muito melhor. Mas reparem no mix dessa sala com o luxo desses soldados, essa coisa meio rei de copas. Uma coisa particular também sobre essa cena, é uma cena de luta muito boa. Se você prestar atenção nos detalhes, ela é um pouquinho mais agressiva que as outras cenas do Star Wars, tem até uns fatality ali no meio. Fatality. E obviamente, finalizando, não menos importante, tudo que é associado a amor, paixão, coração, sedução é diretamente associado ao vermelho. Agora vamos falar um pouquinho sobre o amarelo e um pouquinho do laranja também, eles meio que se misturam de certa forma, eu decidi colocar eles junto aqui pra vocês. Felicidade, sol, positividade, energia, explosão, empolgação, sorriso, isso tudo associa muito ao amarelo e também um pouquinho ao laranja. Otimismo, final de tarde perfeito, aquelas cenas do pôr do sol bem quentinho finalizando os filmes ou trocando alguma cena, passa sempre uma sensação muito boa pra gente, não é à toa que é recorde de stories no Instagram, tudo que é tipo de pôr do sol bonito. Já parou pra pensar como as pessoas associam aquele pôr do sol laranja a um dia perfeito quando elas vão se comunicar? No cinema, particularmente, tem uma comunicação muito engraçada. Qualquer país subdesenvolvido, tipo América Latina, México, África, Índia e afins, ele é totalmente feito com tons amarelos ou alaranjados. Isso meio até que virou uma piada mundial, sempre comentada quando a gente estuda qualquer tipo de cor no cinema. Em paralelo disso, quando você vai pro dourado, significa luxo, realeza, pureza, aquela coisa, aquela riqueza toda que vem diretamente do ouro brilhante e cintilante ali pra vocês. Quando tu vê o Thanos pegando aquela luva dourada pela primeira vez, tu sabe que ele pagou bem pra estar usando aquilo dali. Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro, olha que interessante, na série tem cavaleiros muito mais poderosos em si, acima dos Cavaleiros de Ouro, mas os favoritos de todo mundo sempre são os Cavaleiros de Ouro, fora os principais ali da saga, né? Depende do gosto de cada um. Pra mim ainda é os de ouro. O cara que associa diretamente a ouro riqueza é o Churchill do 300, o cara é banhado em joia, banhado a ouro. Come, Leonidas. A cena de introdução dele, as joias, a postura dele, a pele dele mais dourada, diretamente isso passa pro espectador que aquele cara ali conquistou meio mundo e tá literalmente banhado em ouro. Virando essa cena com a câmera pro outro lado, não tem coisa mais vermelha que os 300. Fala 300, fala 300. Os caras são a definição extrema de paixão, raiva e de sangue. This is Sparta!
Tanto que no 302, a continuação, ela não era exatamente com os espartanos, só que eles centralizaram tanto neles aquela capa vermelha e aquelas lutas, aquele sangue todo, que tu não podia colocar outra nação ali utilizando a mesma capa. Mesmo que tenha ficado meio, talvez, sem sentido aquelas capas azuis ali, os caras pensaram, cara, essa capa vermelha é tão deles, é tão eles que ninguém pode utilizar isso. Isso é incrível quando um personagem misturado com uma cor associa diretamente a isso. Voltando ao amarelo, o laranja, o Goku e o Naruto são dois personagens extremamente carismáticos, energia, empolgados, e eles simbolizam isso. Na verdade, eu tenho até uma teoria que eles são meio que uma cópia do outro. Se você pegar os dois aqui, distanciar eles e trocar a cor do cabelo, é basicamente o mesmo boneco, aquela mesma empolgação e energia. Em paralelo com o Goku e o Naruto, a gente tem o Vegeta, que é totalmente azul. Vou dar um spoiler dele aqui. Ele é um cara muito mais sério, centrado e pensativo, que são coisas que o azul traz. Inclusive, o Vegeta tem uma mensagem aí pra vocês. Escute aqui, seu verme. Ainda não se inscreveu no canal do Rabbids? Se inscreva logo de uma vez e aproveite e deixe o like nesse vídeo, seu verme insolente. Adendo sobre isso, esse vídeo aqui faz parte de um treinamento, de um curso, que é o nosso curso DaVinci Resolve para iniciantes, em que a gente ensina vocês a editar e fala muito sobre cor. A gente vai desvendar ela de diversas formas, estudando câmeras e afins, e cinema e audiovisual como um todo. O link tá aqui embaixo. Mas continuando esse mega vídeo, amarelo também significa uma cena de transição. Tem essa cena aqui da última série da Ahsoka, em que o Anakin, ele entra no amarelo, numa explosão, numa energia ali, e ele entra azul. Ok, já vou falar do azul, calma. E fica um pouco vermelho e depois volta para azul e fica vermelho de novo, só que a cena toda ela é bombardeada pelo amarelo. Aquela energia ali, ele não se decidiu exatamente para qual lado ele tá indo de forma oficial. I have a bad feeling about this. Mas o amarelo tá ali como uma transição, literalmente como um semáforo amarelo. Aqui, ó. Tá chegando aqui, vai vir o próximo agora, mais ou menos essa analogia. Vamos agora para o verde, natureza, criação, pureza, vida, saúde, calma, só que também veneno, inveja e ganância. Essas são as cores do verde, dependendo do tom que você utilizar ele. Literalmente representa isso tudo, é a Gaia do God of War, a Tefiti do filme da Moana, são extremamente bem representadas. Outro ponto interessante é que qualquer joguinho online, a sua vida é verde, conforme você perde ela, ela fica vermelha, associa a perigo, associa a sangue. E no meio disso tudo, na transição que eu falei ali pra vocês, tá o amarelo. Quando tá verde, toma porrada, fica amarelo, e depois quando tá lá em perigo, fica oficialmente vermelho. O verde extremamente claro, cítrico, pode ser associado muito a veneno, a eletricidade, e o verde mais escuro pode ser associado a algo muito elegante, mas também em paralelo disso a musgo, a algo totalmente podre, tipo as cenas do submundo do Arcane, que tem todos uns tons extremamente verde e terrosos, e obviamente se destaca em qualquer tipo de pureza e natureza. Tem uma cena muito boa no filme Multiverso da Loucura da Wanda, em que ela tá simulando um ambiente totalmente calmo, uma vida boa, tomando vinho todo dia, só que na verdade aquilo ali tudo é falso. No momento que ela entrega que ela é falso, a cena muda a cor totalmente para um vermelho. Só de ver aquela cena sem áudio nenhum, tu pensa, fudeu, velho, caiu, o que que vai dar nessa bosta aqui? Verde, juntamente com o roxo, já vou falar dele, é uma coisa extremamente tóxica. Qualquer veneninho ou líquido misterioso, qualquer tipo de jogo, filme, cena, com certeza vai dar BO se você tomar. Isso associa diretamente àquele emoji verde da carinha vomitando ali, passando mal, que é algo direcionado ao verde tóxico. O verde misturado com o preto associa muito fácil a diversos tipos de vilões. Isso é extremamente comum. Tanto o vilão final da primeira fase do Warcraft como a Malévola são extremamente parecidos, funcionam muito bem como vilão e são praticamente um derivado um do outro. Tem uma cena muito boa do filme do Senhor dos Anéis, quando o Frodo e o Sam vão entrar aonde está o exército dos orcs, só que só de ver aquela cena, aquele verde, aquela fumaça verde saindo, já passa a sensação para a pessoa que aquilo de lá não é um lugar legal para humanos estarem passeando. É um lugar tóxico que você não vai lá, quem tá lá é gente estranha. Em paralelo disso, tem a cena do Rei Leão, em que as hienas estão naquele lugar escondido delas, que é um lugar tóxico, verde, que não é exatamente um lugar para um leão laranjinha bonitinho, tá? As cenas são tão parecidas que se tu fizer um remix e trocar as cenas do Senhor dos Anéis, por exemplo, e botar a música do Rei Leão por cima, trocar de cenas ali na batida da música, ela serve muito bem pro filme do Senhor dos Anéis também, fica bem engraçado.
Ainda sobre essa cena das hienas, ela tem um estudo de cor ali incrível, porque elas começam naquele ambiente tóxico verde, só que ainda é um ambiente bacana, elas estão de boa ali no mundo paralelo delas, das hienas, ok? Conforme elas vão cantando e ficando mais oriçadas, digamos assim, vai ficando mais amarelo. O que é o amarelo? Aquela cena agitada, com uma transição entre algo mais grave, e em seguida vem o vermelho. Ok? A cena toda começa verde, depois fica amarela na transição. Depois, quando elas estão hiper agressivas, cantando, dizendo que vão matar todo mundo, elas ficam vermelhas. Entra lá, vai lá tudo, uma hiena burra até morre. Toda essa transição que é justamente essa paleta que eu tô passando aqui pra vocês. Vamos falar agora de azul: estabilidade, calma, pureza, frio, depressão, solidão, poder, sinceridade e limpeza. E também, de certa forma, ela é associada à magia, mas tem alguém que, na hora da magia, é mais forte que o azul. Interessante que se pegar todas essas palavras que eu falei agora, elas me lembram muito do Dr. Manhattan. Muito também associado à tecnologia HUDs, que é uma coisa que a gente gosta muito aqui na Rabbit, e que é uma coisa que pertence, que de tanto que se popularizou isso, ao Tony Stark. Jarvis, you there? At your service, sir. Gauge heads-up display. Check. Sempre quando ele coloca aquela armadura, aparece aqueles HUDs azuis na tela, e isso se consagrou. Durante as franquias, às vezes troca um pouquinho pro branco os HUDs, mas a maioria deles é azul, e quando dá alguma desgraça na telinha ali... He killed my mom. Analyze his fight pattern. Scanning. Fica vermelho, que é perigo, que é o aviso, ok? Uma observação: naquele filme do Besouro Azul, eles colocaram uns HUDs horríveis quando ele coloca a armadura, e isso eu acho que em parte é do Homem de Ferro, ok? O Homem de Ferro é que nem o 300 de capa vermelha. Aquilo se consagrou tanto que o pessoal que fez o HUD do Besouro, ele tava preocupado em fazer alguma aberração no HUD ali que não lembrasse o Homem de Ferro, que seria simplesmente fazer um HUD azul. Eles falam, faz qualquer coisa menos isso, foda-se a psicologia de cores que tá acontecendo aqui. Por último, e talvez um pouco óbvio, associado a mar e céu, Olimpo, profundeza. Não é uma interpretação tão profunda, mas precisa ser dita aqui pra vocês. Vamos falar aqui sobre o rosa, que é o feminino, que é o romance de uma forma mais bonitinha, algo mais angelical e também algo mais infantil. O rosa, de certa forma, ele é muito associado a qualquer personagem que não ofereça nenhum tipo de perigo, ou talvez utilizem o rosa nele justamente para disfarçar o quão perigoso ele pode ser. Se a gente levar o rosa para um tom mais elétrico, seria para o rosa pink, a gente associa isso a um não tão mais juventude, ok? Aquela infância seria mais alguém crescendo, mais evoluída antes de chegar provavelmente no vermelho, ou alguém com muito mais atitude. Em paralelo disso tá o roxo, que é a minha cor favorita. Se vocês verem qualquer empresa que eu faço, qualquer logotipo, sempre vai ter uma pitada grande de roxo ou algum derivado próximo dele. O roxo por si só existe, obviamente, na natureza, mas ele não é exatamente uma cor comum no mundo. Magia, místico, misterioso, realeza, luxo, luxúria, dinheiro e poder. Por último, não menos importante, veneno, que seria um paralelo do verde cítrico lá. O roxo também é associado muito a veneno. O roxo também nos associa à corrupção, ao crime organizado, de certa forma. Por que isso? Porque na Idade Média, para conseguir produzir o roxo, os reis, os príncipes, eles gastavam realmente muita grana. Isso associa diretamente à luxúria, poder e querer mostrar alguma coisa a mais, porque não era uma cor comum de ser produzida. Naquela época tinha que sacrificar muita obra-prima para conseguir chegar em um tecido roxo, por exemplo. Isso nada mais, nada menos é que uma perseguição pelo poder. Tu conseguir captar, destruir, sacrificar um monte para conseguir uma tonalidade de cor meio diferenciada. Uma analogia interessante é exatamente tudo isso que eu falei sobre o roxo aqui agora. Se eu pegar todas essas palavras, misturar em um personagem só, botar no liquidificador e fazer ele nascer, qual personagem que a gente pode criar com todas essas qualidades e defeitos? Is attractive, that is not. That is all behind. You remind me of my father. O Coringa que tá sempre bem arrumado, que não tem uma história específica, não sei se você sabe, mas até hoje ele não tem uma história de como é que ele nasceu. Ele tá sempre, entre aspas, bem vestido daquele jeito dele e sempre de roxo, pelo menos nas características principais, sim, que ele foi criado, né? Não naquela aberração que fizeram dele recentemente. O roxo literalmente te dá a interpretação que tem algo diferente ali acontecendo. Na última série do Obi-Wan, que tem a batalha entre o azul e o vermelho, eles ficam ali lutando, só que quando a câmera dá o close
close exato na cara do Darth Vader, que mostra que ele tá todo ferrado ali por dentro, aquela legítima sensação de veneno, que a pele dele tá toda fodida ali, que ele não tá bem, tá passando mal ali dentro. E essa cena é extremamente interessante, misturado o sabre de luz vermelho com o azul, gera o roxo ali no meio, no olhar meio desesperado dele. E que por que diabos que o Thanos é roxo? Que ele comeu muita uva? Não, porque na linhagem dele, na história dele, ele é o único dos irmãos dele que saiu daquele jeito. Por causa de um genes que ele teve, ele é exatamente um ser único, e aquela cor diferenciada que eles colocaram ele dá um destaque extremamente poderoso e único, tanto que o cara é um conquistador de mundos, né? Na cena inicial dele ali, ele tá encoberto de ouro, mostrando a realeza que ele é por ter conquistado e abaixo de sangue um monte de planeta. Eu vou voltar a falar do Rei Leão. Eu até deixei a cena ali antes, quem notou, porque naquela cena do Scar que ele tá cantando tem a cor verde, a amarela e a vermelha no final, só que eu botei uma ceninha depois. Vocês notaram que fica roxo no final da cena? Eu até deixei ele, quem notou, não sei se já comentaram isso, mas agora a gente tá aqui falando do roxo, aquela cena ela é mais completa ainda. No final do vídeo, depois de toda a raiva, a empolgação que ele tá fazendo, que ele vai fazer, vai pegar todo mundo, ele começa a ficar meio ambicioso e querer coisa demais, até na letra ele fala isso, tipo, ele não vai ser respeitado, ele não vai ser rei, isso aí é coisa que ele tá viajando, ele tá sonhando, querendo muito mais do que ele vai ter. E isso de certa forma é uma luxúria, e a forma que ele vai conseguir isso também é totalmente corrupta, né? Totalmente a ver com a cor. Por que que o Mace Windu do Star Wars tem um sabre roxo e somente ele tem? Tem mais um cara que tem um sabre roxo, mas pelo que a gente conhece aqui, somente ele tem um sabre roxo porque ele pediu. Ele simplesmente falou pro George Lucas que queria ter um sabre roxo para ficar diferenciado porque ele gostava. Good guys are green and blue, bad guys are red. No purple left? You might get purple. Justamente isso. Depois teve um monte de teoria, misturando um pouco do que eu falei aqui nesse vídeo, mas a base, porque ele tem um sabre roxo, é justamente porque ele pediu. Segurança, conforto, terra, madeira, pedra, tem essa estabilidade, rústico, simplicidade. A gente tá falando do marrom. O marrom passa calma, me lembra uma cabine aconchegante. Em um paralelo disso, pobreza e sujeira, de certo modo, mas também elegância ao mesmo tempo. Isso é uma das coisas mais legais das cores, não ter exatamente um preconceito dela. Saber utilizar ela, tu consegue direcionar e potencializar, só estudar ela bem. Qualquer cena de filme que você vê que a pessoa chega numa cabine, tá cansada, vai descansar alguma coisa, ou encontrou um lugar seguro por dentro, é aquele marrom terroso, cabaninha do Airbnb, mais ou menos isso. Agora vamos para o preto. Elegância, poder, escuridão, depressivo, vazio, algo irredutível, algo que não pode ser moldado para o bem. É preto, não importa o que tu colocar ali de cor, não vai sair daquela cor. Extremamente lembrado pela briga entre o bem e o mal, assim como o vermelho. Seria um paralelo desses dois. Por mais que tu consiga criar, por exemplo, um vilão em qualquer tipo de cor, você deixando ele maligno, se tu encaixar essa cor também com o preto, vai deixar ele muito mais misterioso, com um potencial maligno muito maior. O contrário direto dele é o nosso branco. Oh shit. Oh. I looked at it. Pureza, bênção, limpeza, seriedade, neutralidade, elegância, e também lembra consulta no médico ou simplesmente quando você morre, literalmente a luz no fim do túnel. Tem até as cenas do Harry Potter ou até dos Guardiões da Galáxia, quando você vai pro limbo lá, decidir se você efetivamente morreu ou vai voltar, você vai pra essa salinha toda branca lá conversar com o seu Deus. Uma cena que eu gosto muito, simbolizando a briga do preto com o branco, é no Senhor dos Anéis, o Gandalf, que ele por si só já simboliza isso. Tem o lado paralelo dele, que seria o Saruman, que seria uma versão dele maligna, também trabalhada com o branco, só que tem diversas cenas no filme que a escuridão tá lá prevalecendo, e o Gandalf vem e literalmente toca um flashbang branco ali, e literalmente colocou o branco no preto, e acabou com todo mundo, o branco prevaleceu. Destaque especial pra cena e trilha sonora do momento que ele resgata os Cavaleiros dos Nazgûl voando no campo ali, frente de Gondor. Essa cena é épica, e diversas outras cenas que aconteceram ali também. Continuando nesse exemplo, o Gandalf também representa a sabedoria. Qualquer cara meio fodão com um cabelo branco em qualquer tipo de série, ele passa um tom de seriedade, um tom de pensativo, um tom de que sempre vai te dar respostas que vai resolver a tua situação em função da experiência dele.
Quer ver uma analogia meio doida? Gandalf, Dumbledore, Mestre Ancião, Mestre dos Magos e o Raiden do Mortal Kombat. Esses caras são basicamente a mesma pessoa de etnias diferentes. Eles aparecem do nada, dão um monte de dica, ficam te encarando, falam o que vai fazer e aparecem depois pra resolver mais um pouco caso tu precise. Provavelmente um derivado do vô de vocês também. Então todo personagem precisa ser de uma cor X pra representar algo ou ser bom ou mal. Essa é a melhor parte. De forma alguma. Não. As cores podem realçar isso e ao mesmo tempo brincar com isso. O contexto do filme, a criação do personagem, a criação do cenário pode trabalhar isso de forma muito mais forte. O que as cores podem fazer é dar um gásinho, dar um boost ali pra vocês. Afinal de contas, o Darth Vader é algo extremamente maligno e o Batman não é. Eles têm alguns traços meio parecidos ali, uns problemas de família, mas na hora da atitude são personagens totalmente diferentes. Aproveitando isso, vou analisar algumas cenas e personagens aqui de modo geral pra vocês. No Spider-Verse, a Gwen, as cenas que ela tá com o pai dela, essas cenas deveriam ter ganhado um Oscar de tão boa como eles trabalham a coloração. No segundo filme eles dão uma pirada, só que ao mesmo tempo eles conseguem conversar com as cores, precisa um pouco mais de interpretação. Nessa cena aqui mostra como ela e o pai, mesmo que eles estão no mesmo ambiente, ok? Eles estão com situações e pensamentos totalmente diferentes. E quando eles se abraçam, eles atingem de certa forma uma cor uniforme. Essa outra cena aqui de outro diálogo deles, eles estão totalmente no ambiente frio e no ambiente quente, e quando eles se abraçam, a Gwen consegue passar a temperatura, o amor, o carinho ali pro pai dela, e ele pega e absorve toda aquela cor e aquela emoção. Quando tu entende o contexto daquela cena, tu fala, caraca, ela conseguiu transmitir pra ele todo o sentimento daquele momento. Essas cenas aí dela por si só daria pra fazer um vídeo de quase 1 hora, mais ou menos. Os povos de Avatar, que são, por enquanto, derivados de verde e azul, pensativos, calmos, vivem na água, vivem na floresta, tem todas as qualidades positivas dessas cores. E spoiler pra vocês, que nos próximos filmes de Avatar vai ter clãs vermelhos, que são clãs meio fritados da mente, que é exatamente isso que essa cor passa, e possivelmente esses clãs vão até se unir com os humanos ali na parte maligna da coisa. Ficou um spoiler aí pra vocês, fatos confirmados aí pela internet. Uma das minhas séries favoritas, que até motivou um pouco, talvez, junto com o Spider-Verse, o nosso filme do Travis Scott, é a Arcane. A personagem principal é aquela vermelha, meio explosiva, ok? Só que com muito amor em si, pela irmã perdida dela, de certa forma. I never thought I'd see you again. Are you real? Yes, of course. It's me, Vi. Tem a personagem, entre aspas, secundária ali, ela briga um pouco com a Jinx, mas ela é um pouco mais pensativa, mais séria e luta pela justiça, afinal de contas ela é uma policial. E tem a Jinx, que tem uma evolução de personagem que mais se destaca, eu acho, na série, quando ela era criança, totalmente inocente, com aquele azul ali meio paradinho, e depois ela vai para um azul mais radical, inclusive os olhos dela mudam de cor. Ela fica com os olhos rosa-pink e toda a comunicação, cor mais elétrica e mais fritada, literalmente, com o temperamento dela. But he didn't make Jinx. Is ever going to change that. Even though I'm different. Not for anything. Don't cry. Lembra que eu falei antes no rosa, quando tu passa do rosa clarinho pro rosa mais pink, tem mais atitude, tá crescendo, tá evoluindo? É literalmente um pouco da definição da louca da Jinx. No Arcane tem várias cenas que os vilões injetam um tipo de veneno no corpo deles pra eles ficarem mais poderosas. E adivinha qual é a cor do veneno que eu acabei de falar nesse vídeo? E se essa cor ali invadindo o braço, se ela fosse, por exemplo, vermelha, ela ia dar muito mais a intenção que a pessoa está sendo machucada do que o roxo ali, que dá a sensação que tem algo misterioso alimentando, algo mágico ali, turbinando a pessoa. Faça elevar o cosmo no seu coração. Cavaleiros do Zodíaco, olha como é divertido interpretar as cores deles. O Seiya, que seria o branco, o vermelho, paixão, paz, justiça, pureza, de certa forma. O Shiryu, com aquele verdezinho meio musgo, passa a sensação total dele de paz, que fica lá o dia inteiro na cachoeira, só de boa, meditando, treinando, pensando na Shunrei. O Yoga, misturado com o branco e o azul, também traz a sensação de paz, de justiça e de frio, que o azul também traz isso, e nele meio que em dose dupla, porque ele tem o frio do gelo e tem o frio da vida dele, que ele fica a série inteira lá chorando, choramingando, falando mamãe. O
o Shun rosa com traços totalmente femininos no personagem dele, e ele traz isso também na cor. Imagina se, por exemplo, o Shun fosse vermelho, ele ia ser muito mais passado para sedução do que algo mais frágil, delicado e talvez até de certa forma meio infantil, que na verdade ele é isso na série, ok? Só que ela também brinca ao mesmo tempo. Lembra que eu falei lá do rosa, que ele pode ser um rosa totalmente delicado, só que ao mesmo tempo ele é muito utilizado para esconder alguém totalmente poderoso, que é basicamente o Shun quando fica piriloco lá e começa a usar os poderes secretos dele. Por favor, saia do meu caminho. Em paralelo com isso tem o Ikki irredutível lá, poser azul de pé, misturado com fogo também, a explosão. A união desses dois serve para diversas marcas no mundo todo, e o Ikki define muito bem tudo isso, toda aquela seriedade, ok? Só que ao mesmo tempo com uma energia incrível, uma explosão. De certa forma, lá quando pega muito fogo, fica vermelho, também associa ele. Posso dar um tema de casa aqui para vocês? Não vou falar Power Rangers. Pega qualquer um dos Power Rangers. De repente, a primeira linhagem deles lá, que tinha Kimberly, sonho de muita gente aí, né, da galera. Mas com as informações que eu passei aqui, tentem fazer uma analogia do perfil deles, que interessante que fica. Falando sobre combinação de cores utilizada no cinema, a gente sempre tem que falar sobre Matrix. Qualquer filme sobre psicodinâmica tem que falar isso, basicamente porque eles conseguiram ganhar qualquer tipo de medalha, não Oscars em si, mas na informação que eles passam ali através da cor de vocês. Matrix não tem exatamente por que tu enfiar verde daquele jeito em qualquer cena. Só que eles fazem isso muito bem, porque eles ficam te bombardeando ali o tempo todo na tela, colocando aquele monte de código e fazendo o espectador entender que as pessoas estão vivendo dentro daquelas letrinhas lá passando, que não tem problema quando tu entra lá e vê tudo verde. Tu entende que aquilo dali é a Matrix, que é o computador, que é aquele mundo paralelo totalmente gerado por código. Eles pegaram os códigos verdes totalmente aleatórios do computador e colocaram isso de forma formidável numa paleta que tu pode encher de verde sem ter que exatamente justificar o quanto tu tá usando de verde ali. Para melhorar ainda mais a situação, existe o mundo real no Matrix, que é uma bosta, e eles trazem cores pastéis sem muita saturação e muito puxado pro azul, que é frio, solidão, que deu merda no mundo. Eles fizeram a cagada lá na atmosfera com os robôs e agora eles estão lá sozinhos tentando sobreviver. Um adendo sobre isso, a cena mais quente do Matrix é justamente a rave que eles fazem lá com os sobreviventes que tem debaixo da terra, que eles estão unidos lá, todos sensuais, dançando, né? Aquela coisa, essa é a cena mais quente do Matrix. É aquela chama da sobrevivência, da rebelião humana acontecendo ali, diretamente interligado com o vermelho. Sobre a utilização das cores nas marcas, vocês já repararam que tudo que é empresa de tecnologia, de certa forma, tem algo azul, e algumas pessoas que fogem disso estão nitidamente pensando em fugir isso para não cair no azul. Reparem também na quantidade no mundo que existe de logotipos de comida entre o vermelho e o amarelo. Essa é uma das cores que mais associam a fome, e as marcas querem isso quando elas precisam vender exatamente o que vai suprir a tua fome. A combinação de cores de marcas mais poderosa e mais utilizada no mundo não é essa. Seria o branco, o azul e o vermelho, ok? Reparem na quantidade de marcas que existem nessa paleta de cores. E por que vende tanto isso? Porque gera intensidade quando tu vê aquelas duas cores separadas. This country is safe against Superman, thanks to you. Quando você coloca um círculo cromático, ok, e coloca uma régua no meio dele, as cores que estão exatamente do outro lado são as cores complementares, tipo Hue and Orange. E, por sinal, em 2018 a gente teve um surto no mercado audiovisual que todo mundo pegava aquela porra daquele LUT M31 e botava em tudo. Eu tinha medo de abrir a geladeira de madrugada e tá aquele LUT lá me olhando, de tanto que as pessoas usavam aquele LUT. E já que eu falei de LUT, trouxe um pouco mais para nossa realidade hoje no nosso vídeo, a gente vai falar sobre cobertura de eventos audiovisual, moda, ok? Na moda, em especial, tem um detalhe muito específico sobre cores. Isso tem que ser muito bem observado, porque as marcas ali, elas estão vendendo roupas, ok, tons, e se você desejar ser super criativo e alterar esses tons na edição de vocês, provavelmente o job vai voltar e o cliente de vocês vai querer matar vocês por ter trocado aquele tom de vermelho para um marrom só por causa de um LUT que tu aplicou por cima de tudo. Assá, pelo amor de Deus, não pode errar a cor numa campanha de moda, a não ser que essa campanha seja totalmente conceito, ou seja, ela tá ali só para vender uma ideia e não necessariamente a roupa. Em contrapartida, existe um mercado muito grande no Brasil, no mundo todo, que é de cobertura de eventos, que não deixa de ser uma grande fatia do mercado audiovisual. E as cores no mercado de eventos, elas podem ser muito criativas. Eu vou apertar aqui essa tecla infinitamente por causa da experiência que a gente teve com isso e em como a gente, por exemplo, aqui na Rabbit, soube ler o mercado e criar a nossa paleta de cores. Não vou vender LUT nesse vídeo, não se preocupe.
Por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz centenas de reuniões com noivas e clientes, e quando elas assistiam algum filme, que era o filme de alguém, ou até o filme delas, a atenção máxima dessas noivas era para elas. Pausa, muita atenção aqui nessa hora. O espectador que eu fiz o filme, quando ela via o filme, ok, a atenção máxima que ela sempre dava, que eu sempre reparava na reunião, era exatamente para ela. Ela queria se ver e queria se ver bem. Olha que doido isso. Num filme, quando tá apresentando um filme uma pessoa, vai transmitir uma mensagem para essa pessoa e ela vai prestar atenção no filme todo, nas cores, no que tá acontecendo, na história, no enredo em si. Na entrega de um evento, isso é um pouco diferente. A pessoa que tá recebendo o teu vídeo ali, ela tá prestando muito atenção somente nela. Ela quer se gostar no vídeo dela. E isso foi uma das grandes sacadas que a Rabbids fez. Porque nas reuniões que eu fazia, eu sempre ficava de olho na noiva, no que ela tava prestando atenção e no que ela tava comentando, ok? Eu tava gravando tudo que ela tava falando ali. E nesse meio tempo, toda essa evolução que a gente teve dos eventos, teve um aplicativo que se destacou, explodiu mundialmente, a gente acompanhou ele desde o nascimento, que foi o Instagram. O Instagram literalmente ensinou uma infinidade de pessoas como é divertido brincar com as paletas de cores sem sentido nenhum, para simplesmente combinar o feed e distorcer tudo de diversas formas possíveis. Quantas pessoas nesse meio tempo, você que trabalha, por exemplo, com audiovisual e tá vendo esse filme, tu não teve que ensinar uma pessoa que tu jamais pensou nela fazendo isso? Teve que ensinar uma tia, uma avó, a mãe, alguém a instalar um preset. Do nada a pessoa chega, eu baixei um preset aqui, eu comprei um preset na internet e eu quero instalar no meu celular. Isso mudou muito o mercado. Hoje é um pouco mais comum, mas há uns 4, 5 anos atrás, quando isso explodiu, era muito estranho ver pessoas que não tinham ligação nenhuma com o audiovisual baixando presets infinitos ali para trabalhar, colorir as suas fotos e vídeos. E aí entra as nossas clientes, as nossas noivas utilizando o Instagram e criando esse gosto. E nesse meio tempo que a gente estudava o mercado, via nossas noivas, acompanhava os gostos delas, a gente notou que os principais filtros que as pessoas utilizavam eram deixando elas simplesmente mais coradinhas. Olha que bizarro isso. A nossa cliente, eu sempre vou me referir a noivas, porque é com quem eu fazia 99% das reuniões. A nossa cliente via os nossos filmes, ok? E prestava atenção nela, e por acaso ela estava um pouquinho mais coradinha, literalmente como o filtro do Instagram mais popular que ela utilizava. E a gente começou a utilizar isso nos nossos filmes e eles bombaram demais. E para encerrar essa viagem by Rabbids aqui, esse filme, eu vou terminar com um paralelo da primeira frase desse vídeo. Quando tu faz um filme para alguém, as cores passam uma sensação, ok? Um desejo, uma sensação para as pessoas de forma automática. Nesse conceito final aqui que eu passei para vocês, de acordo com o nosso trabalho, eu não fazia exatamente isso. Eu fazia a noiva se ver no filme, se gostar nele e ter uma sensação boa. E olha como isso é doido e como esse mercado de cobertura de eventos em si, tu pode literalmente pirar nas cores seguindo algumas regrinhas. Uma delas é deixar o vestido branco. Mas toda essa psicodinâmica de cores que tu pode aplicar a diversos setores, tem alguns setores que talvez não se importem tanto com isso, se importem mais com o rosto delas e da forma que elas se gostam. Não tem exatamente certo ou errado. Nesse mercado de audiovisual, a regra máxima é atender o cliente de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa analogia indo e vindo aí da nossa vida e que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje com a Rabbit. Valeu, galera! Falou! Vai. É pra doer? Não, né? Tem que bater aqui e empurrar. É, mais ou menos. Dá outra aí. Tá, eu acho que ele tem que ficar um pouquinho mais... Peraí, o que é? E por que ele tá sem calça? Vai dar tudo certo.